Eu vibrei o que eu não queria por no mínimo 2 anos. O que mais eu percebi por causa do corte de cabelo? E aí que entra o pulo do gato. Do porquê que eu tô contando isso pra vocês. Ai, ai. Saí para cortar os cabelos. Tive o cuidado de mandar mensagem para uma pessoa que tem cabelo afro, né? Onde ela corta, para que eu fosse até lá. Por quê? Cabelo cacheado, cabelo afro, demora para crescer, né? E tem que saber cortar. Então eu precisava dar um corte no meu cabelo, uma forma. Estava sem forma, eu só andava com o cabelo preso. Isso já estava me incomodando. Pesquisei o lugar, consegui um horário, né? Num dia, no final de semana, de última hora, consegui. Fiz tudo o que tinha para fazer, faltava 1h30 para o horário agendado. Passei em frente a outro salão, que estava descrito que também eram especialistas em cabelos cacheados, crespos. Ok, vamos tentar a sorte. Ai, ai. Eu estava passando por uma transição capilar, saindo do liso, que eu usei por muitos anos, para o cacheado. Há mais ou menos uns 3 anos, se não me engano. Há uns 2 anos atrás, meu cabelo estava assim. Qual era o meu medo? De ir num salão e alguém deixar o meu cabelo assim. Porque eu já passei por essa fase da transição. Meu cabelo demora para crescer, para se desenvolver. O que eu queria? O cabelo aqui. Eu queria que o cabelo ficasse no máximo aqui. Só queria que ele tivesse uma forma. Não queria encurtar. Embora eu nunca me importei com isso. Nunca. Sempre tive cabelo curto. Mas não era o que eu queria. E aí que entra o pulo do gato. Do porquê que eu tô contando isso pra vocês. Não é só pra reclamar. Inclusive não estou reclamando. Estou passando pra vocês uma informação para chegar nesse ponto que vou falar agora. Desde o meu período de transição, que deve ter uns 3 anos, deve ser isso, que eu não faço um corte nele. Desde esse período, eu venho vibrando no medo de ir cortar os cabelos, as pontas, dar um corte, que seja, justamente para que ele não ficasse assim. Desse comprimento, nesse formato. Eu vibrei o que eu não queria por no mínimo 2 anos. No mínimo, quando eu comecei a pensar na possibilidade de cortar. 1 ano e meio, 2 anos. Vocês sabem o que é isso? Você vibrar, você ter a sua mente, você ter aquele medo de não fazer algo. Não vou fazer porque eu tenho medo que aconteça isso. A gente atrai aquilo que a gente coloca o nosso foco. A gente atrai, é muito real, é muito real. Eu tô rindo pra não chorar. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão estressada. Eu tentei ao máximo me controlar para não baixar minha vibração, para não baixar minha energia, para não deixar isso tomar conta de mim. Fiz técnicas, meditei, não conseguia me concentrar em nada porque eu estava com raiva daquilo, com raiva da situação. Mas estava prestando atenção na minha reação para essa situação, para esse problema. E prestando atenção, eu percebi isso que estou compartilhando com vocês e muitas outras coisas. O que mais eu percebi por causa do corte de cabelo? Que não ia adiantar. Porque várias coisas passaram na minha mente na hora da raiva. Mas o bom é você conseguir se ouvir. Isso é uma meditação, tá? Isso é um tipo de meditação, você se ouvir. Eu quis ligar para a pessoa, mandar mensagem para o cabeleireiro que fez esse corte. E falar para ele, você fez tudo que eu pedi para você não fazer. Sabe? Eu pensei em descarregar essa energia, dando um grito, um berro. Com certeza isso descarregaria. Mas também não fiz. Por que que eu não... Por que que eu cheguei à conclusão de que não iria adiantar eu falar nem com ele, nem com a dona do salão? Porque não vai mudar em nada.
Não vai mudar, não tem como. Não tem como. O cabelo não vai voltar mais. Eu vou ter que esperar crescer de novo. E da próxima vez eu vou na recomendação que me disseram para ir, né? E espero que dê certo. Mas até o corte que aparentemente deu errado, serviu para alguma coisa. Para eu estar aqui, agora, compartilhando isso com vocês. Para falar do meu corte? Não. Para ver se dá um clique, vira uma chavinha, faz, nem que seja um de vocês, pensarem em situações que lhe ocorrem no dia de vocês e que vocês podem lembrar dessa mensagem e comparar, se perceber, meditar. O meditar é se ouvir, processar a informação, meditar naquilo que você está querendo fazer, na sua reação, se vai resolver algo. E aí pronto, não vai resolver. E agora? Ainda continuo com raiva. Ainda estou estressada. Faço minha meditação ali, não consigo concentrar. A maior meditação que eu fiz foi realmente me concentrar nos meus pensamentos, analisar, ponderar, ter o equilíbrio, ver se faz sentido. Ou se não faz sentido, eu reagir daquela forma. Se não faz sentido, vamos parar de perder tempo. Outra coisa que eu observei. Não adiantaria eu ficar focado nisso, com a minha energia focada nisso. Porque isso ia baixar mais ainda a minha vibração, ia potencializar o meu estresse. Potencializando o meu estresse, eu não conseguiria abrir o meu chakra coronário e ter conexão com o meu eu superior, com o todo. Porque eu preciso estar com a minha vibração elevada para ter conexão. Para conseguir sentar aqui, para gravar um vídeo para vocês, eu preciso que a minha conexão, que a minha vibração esteja boa, elevada. No outro vídeo que eu gravei, que eu estou falando desse todo, da consciência, das nossas conexões com o nosso eu superior, né? A nossa consciência elevada de outras dimensões, eu falo também de quando a nossa vibração está baixa, nós nos conectamos com a nossa consciência de baixa vibração, que não teve um grau evolutivo ainda, que está em outras dimensões, como nós estamos na terceira. Ai, ai. Então eu precisava cuidar da minha vibração. Comecei a olhar para mim, comecei a tentar ajeitar. Fui fazendo o que eu podia. Consegui. Comecei a prestar atenção também o porquê tanto estava me incomodando. Claro, eu queria um pouquinho maior, e não é nem pelo comprimento, porque eu nunca me importei, nunca. Sempre cortei bem curtinho, nunca raspada, cabelo raspado. Eu não tenho esse apego com o meu cabelo, em questão de tamanho. Mas tudo que eu vibrei por 2 anos era que eu não queria isso. Eu não queria esse comprimento, eu não queria esse formato. Ele muda, sim, a fisionomia, né? Então eu já tinha passado por essa fase. Eu não queria. Então eu comecei a observar porque eu não queria realmente. O que tanto estava me incomodando, preocupando. Se eu não me importo tanto com o comprimento. Se eu posso me olhar no espelho e me sentir bonita. Eu tenho que me sentir bonita, né, gente? Pelo amor de Deus. Se eu não fizer isso, eu tô perdida. Ai, meu Deus. Então, o que realmente estava me incomodando? O que realmente estava por trás dessa preocupação, desse estresse? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava preocupada com a aceitação do externo. Sabe aquelas pessoas chatas? Nossa, não acredito, você cortou o cabelo? Ah, não. Eu lembro quando eu estava no processo de transição. Não, mas está muito feio. Nossa, o que você fez no seu cabelo?
E aí eu percebi que se eu mesma não cuidasse da minha forma de pensar, ou seja, da aceitação, se eu mesma não cuidasse de eu aceitar o novo, como é que o externo, né? Como é que o externo iria aceitar? O que eu ia vibrar? A não aceitação. Logo, eu ia me deparar somente com pessoas que não iriam aceitar. A gente sabe que ninguém tem que aceitar ou deixar de aceitar nada. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade julgadora, que se acha no direito e no dever de julgar a escolha do outro. Não, mas ele que tem que achar que tá bom. Ele que eu falo o externo, tá? A pessoa. Ela tem que achar que tá bom. Ela não tem o mínimo de, como diria minha mãe, desconfiômetro. E aí vocês percebem o quanto a gente pode aprender. Isso não foi num dia, isso foi uma situação que me ocorreu. Porque teve vários aprendizados no meu dia hoje. Você percebe o quanto a gente consegue se perceber, se conhecer, se ouvindo. Se a gente para se analisar de verdade e ser muito sincero. Ser sincero. Eu costumo me conectar às energias da pessoa. E eu tenho certeza que nesse ponto isso pegou para alguém. Porque me emocionou. E não por mim. Mas com certeza por eu ter captado a energia de alguém. Mas bora lá. Você percebe o quanto a gente sendo sincero com nós mesmos, com as nossas reflexões, com as nossas autoanálises sobre nós mesmos, o quanto a gente consegue evoluir, aprender. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Nos torna uma pessoa melhor, nos torna uma pessoa sábia, nos torna uma pessoa livre. É isso que a gente passa a ser, livre. Isso me faz lembrar uma frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pode ter certeza que a verdade raramente vai estar fora. E é isso. Esse foi um dos aprendizados do meu dia. E eu quis compartilhar com vocês que eu espero que isso expanda a consciência de vocês, que traga ganho de consciência. Até o próximo vídeo.